fazer uma pergunta. Você sabe o que é oratória e o que a oratória pode gerar em sua vida? Eu já te conto. É um prazer estar com você nesses próximos 30 a 40 minutos, onde te darei dicas que julgo essenciais a todos os que falam ou que gostariam de falar em público. Então fica comigo. Eu quero te apresentar de forma rápida e prática essa magia do falar. Meu compromisso com você, nesses poucos minutos práticos, é que você saia ao final com algumas dicas eficazes, muito eficazes, de como controlar seu medo de falar em público e aplicar as mais diversas técnicas que um bom orador precisa conhecer e dominar. Eu me chamo Júlio Nau e nas centenas, e por que não dizer, quase milhares de cursos que ministramos ao redor desse país inteiro, pude ver a transformação de centenas de pessoas e admirar suas vitórias pessoais na transposição desse desafio que é a arte do falar em público. Lembra ali atrás quando eu te perguntei o que é oratória e o que ela pode gerar em sua vida? Oratória é a arte de falar em público, de forma estruturada e deliberada, com intenção de informar, entreter ou influenciar os ouvintes. A oratória refere-se ao conjunto de regras e técnicas adequadas para produzir e apresentar um discurso e apurar as qualidades pessoais do orador. Mas e o que ela pode gerar em sua vida? Eu te respondo: poder. A oratória, quando bem aplicada, seja um ouvinte ou a milhares, tem a capacidade de transformar pensamentos e incentivar multidões. Essa arte surgiu no século V a.C. e se tornou uma ciência a partir do filósofo Aristóteles, conhecido nos dias de hoje como o pai da oratória. O seu conterrâneo, Demóstenes, dizem alguns, era gago e treinava a arte de falar em público contra o vento e com pedras pontiagudas na boca, forçando assim uma melhor dicção e, consequentemente, aprimorando a sua técnica. Os gregos costumavam dizer, poeta nascitur, orator fit. Para ser poeta, você tem que nascer poeta, com aquele sentimento de poeta. Orador não. O orador se faz através de muito treino e dedicação. Muito bem, posto isso, o que é a oratória? A oratória é a arte da comunicação. Tornar o código, a fala, único. Ou seja, quando o emissor fala, ele libera através da sua fala um código, o qual o receptor tem que receber com muita clareza. Esta é a verdadeira arte da oratória, a arte de se comunicar, tornar único um código entre o emissor e o receptor. Posto isso, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu medo na hora de falar em público? Você já sentiu tuas mãos suando quando te chamam para falar com uma plateia? Você sente o teu coração acelerar? Deixa eu te dizer uma coisa. Na Inglaterra, em 2003, foi feita uma pesquisa onde 93% das pessoas tinham medo de falar em público. Nessa pesquisa, constava o medo da morte, o medo de água, o medo de fogo, de morrer queimado, o medo de perder um ente querido. E, para a surpresa dos pesquisadores, 93% das pessoas responderam o tópico medo de falar em público. Mas deixa então eu te explicar um pouquinho da natureza do nosso medo. Quando crianças, nós recebemos de nossos pais de 50, acredite você ou não, a 250 mil nãos. Não faça isso, não faça aquilo, não mexa aqui, não toque lá, não, 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 não. O que acontece com nossas crianças? O que aconteceu conosco? Você sabe me dizer? Nossos pais, não por maldade, talvez por instrução, nos deram não, 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 não. Então eles nos comprimiram. Comprimiram, até que eles nos deprimiram. Eu costumo dizer que sabemos hoje tudo, um pouco de cada assunto. Com o advento da internet, então, nem se fala. Você hoje entra na internet, você tem todas as enciclopédias do mundo ao seu alcance, na sua casa.
A grande verdade é que você procura saber de tudo, menos de você mesmo. E aí nós temos o que eu chamo da lei da verdade. E o que diz essa lei? Como eu falei anteriormente, a gente sabe de tudo. A gente sabe do mundo inteiro. Mas nós não sabemos a nosso respeito quem nós somos. E aí eu quero te falar uma coisa. A lei da verdade nos diz que nós temos que ser verdadeiros com nós mesmos. Ou seja, temos que começar a listar. E eu quero que você faça esse exercício em casa. Eu vi vidas sendo transformadas com isso. Liste as suas qualidades. Coloque no papel. Mas, Júlio, eu não sei quais são as minhas qualidades. Em um dos meus cursos, eu fiz um desafio. Peguei um bloco de notas, um bloco, papel, uma caneta, entreguei para um dos ouvintes, perguntei quem gostaria de desafiar. Um levantou a mão, alguns outros levantaram também, mas o que estava mais próximo. Peguei este um, entreguei o bloco, uma caneta e pedi a ele: você tem 30 segundos para me listar 10, somente 10 qualidades suas. A plateia toda se assustou. Ficou, mas como assim qualidades? Ele que havia pegado a caneta e o papel, então ficou meio que paralisado. E eu disse: olha, eu lhe dou então 1 minuto. Para minha surpresa, no final deste minuto, ele havia listado 2 qualidades. E foi aí que eu tentei começar a ajudar, com a lei da verdade. Você precisa saber, precisa listar quem é você. Pare de conhecer o seu mundo exterior e comece a se introjetar para o seu mundo interior e entender quem de fato é você. Você é uma pessoa bonita. Se é verdade, é uma qualidade. Você é um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. Você é um bom profissional. Você é um bom atleta. Você cuida da sua saúde. Você é um bom filho. Você é um bom ser humano. Você é inteligente. Você é sagaz. Você pode e deve listar com você, sem mostrar para ninguém, as suas qualidades. E eu aqui te lanço um desafio. Liste pelo menos até chegar a 100 qualidades. Em princípio, você pode dizer: Júlio, como 100 qualidades? Isso é impossível, humanamente impossível. Eu te digo: não, não é impossível. Você vai conseguir chegar a 100 qualidades. Como uma de nossas alunas, no auge dos seus 86 anos, no final do 5º dia do nosso curso, veio para nós e disse: professor, eu não sabia quantas qualidades eu possuía nos meus 86 anos de vida. Estão aqui listadas 147 qualidades minhas. A minha vida, a partir do momento em que eu comecei a listar essas minhas qualidades, mudou totalmente nos meus 87 anos. E eu disse a ela: parabéns, continue listando. A senhora vai ver que pode mudar muito mais ainda. Mas por que listar essas qualidades? Por uma razão muito simples. Você começa a entender melhor não quem são os outros, mas quem é você. A partir do momento em que você entende quem é você, você começa a ter mais confiança em você mesmo, para toda e qualquer situação na sua vida. Então eu lanço esse desafio para você. Comece hoje a listar, no mínimo, 100 qualidades suas. Não precisa você mostrar para ninguém. O mais importante é você estar listando um bloquinho guardado aqui, dentro do seu paletó, na sua bolsa, aonde quer. Mas você lembrou de uma qualidade sua, você anotar. E mais importante do que isso, você está revendo as qualidades listadas dia a dia. Isso vai te trazer uma segurança muito rápida, de uma forma extraordinária, que você mesmo não vai acreditar. Após a listagem de suas qualidades e você introjetando essas qualidades para você mesmo, você vai entender a diferença do ser e do estar. Eu te explico rapidamente.
Você é uma pessoa capaz. Você é um ser humano. Você é uma pessoa bonita. Você é uma pessoa simpática. Você é um bom filho. Mas você está neste ou naquele cargo. Hoje você está ministro. Amanhã pode ser que você não esteja. Hoje você está presidente, amanhã pode ser que não esteja. Então eu prefiro que você comece e tente separar o seu ser de o seu estar. E eu quero te contar uma historinha muito interessante. Eu adoro pescaria. E tenho uma casinha no sul do Brasil, numa praia muito calma, muito tranquila, onde eu gosto de ir às vezes lá, uma casa à beira da praia. E gosto muito de jogar a isca no mar e fico lá por horas e horas e horas. E tem um pescador lá nessa praia que ele sempre me acompanhava, ou quando podia. Eu costumo comprar iscas desse pescador. E um dia eu estava meio em dificuldade para amarrar o meu anzol na minha linha. O pescador, eu notei, começou a rir. E eu falei, Antônio, você está rindo da minha cara? Ele disse, não, professor, não estou rindo da sua cara, não. Eu estou rindo da forma como o senhor vai amarrar o anzol. Falei, por quê? Do jeito que o senhor está amarrando, o anzol vai enrolar na linha e o senhor não vai pegar peixe nenhum. E eu disse a ele, você sabe como amarra o anzol? Sim, claro que eu sei, eu sou pescador, essa é a minha profissão. Me ensina então. Ele me ensinou, me mostrou, amarrou os anzóis na minha linha, e me ensinou uma grande lição, o qual eu nunca me esqueci. Me disse primeiramente a frase, hoje eu ensinei uma lição ao professor. E ensinou mesmo. A grande lição que eu aprendi na minha vida é que ninguém, mas ninguém mesmo, pode me olhar de cima para baixo e tentar me diminuir. Ao passo que eu também não posso me dar a autorização de olhar ninguém de cima para baixo, diminuindo aquela pessoa. A pessoa A, B, C ou D, todas elas, todo e qualquer ser humano é bom em alguma coisa que faz. E isso é uma grande lei, a lei da verdade. Cotidianamente, nós temos muito o que aprender, não importa com quem, basta você prestar atenção. Certa feita, eu andando durante as minhas caminhadas matinais, o sol ainda estava na altura do horizonte. E a minha sombra se projetava 3, 4 vezes maior do que o meu tamanho real. E olha que eu sou grande. E eu comecei a perceber o seguinte, a partir do momento em que eu não me conheço, a sombra dos meus medos se projeta 3, 4, 5 vezes mais do que realmente elas são, do que realmente o meu medo é. A partir do momento em que o sol está a pino, o sol do meu conhecimento pessoal está a pino, a minha sombra se resume a uma pequena mancha embaixo dos meus pés, em que eu posso pisá-la a hora que eu quiser. Pense nisso. Conheça você mesmo. Isso é um primeiro passo para que você domine a arte de falar em público e, acima de tudo, domine os seus medos. Tenha na cabeça que seus medos não são seus inimigos. Todo ser vivo, não ser humano, todo ser vivo possui medo, que nada mais é um sentido aliado de autopreservação. Pense nisso. Muito bem, falamos sobre a oratória, quem são os patronos da oratória, de onde veio a oratória, qual a diferença de um orador para um poeta, como você perder seu medo de falar em público. Mas, de fato, como falar em público? Primeiro, conheça a matéria sobre a qual você irá falar. Conheça sempre ao máximo. De outra maneira, sua plateia irá sentir em poucos minutos que você está literalmente enrolando eles, embromando. E isso, é claro, nunca vai ser interessante para você e nem para quem teve o zelo, o cuidado de vir até você para escutar a sua mensagem. Uma dica,
leve informação de reserva. Se tiver que falar 15 minutos, tenha meia hora de informação. Se precisar expor durante meia hora, abasteça-se com 1 hora de informação. Este conteúdo adicional te dará mais segurança e você poderá agregar no final da sua explanação. Não basta apenas conhecer o assunto. É importante que as informações estejam organizadas. Por isso, ordene a mensagem de maneira lógica e sequenciada. Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido entre os anos de 40 a 45 e depois em 51 até 55, referência mundial por liderar com sucesso a Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial, era também muito famoso por seus discursos inspiradores, mesmo quando as coisas não iam tão bem. Certa feita o convidaram para discursar para uma plateia de milhares de pessoas. Muito acostumado, Churchill perguntou ao organizador do evento: quanto tempo poderei eu discursar? O organizador, surpreso com a pergunta, respondeu-lhe: mas Mr. Churchill, o senhor é o primeiro-ministro. Que diferença isso faz? Ao que Churchill prontamente respondeu: respeito, meu caro. Respeito por todos aqueles que me escutarão. Então, se eu tiver tempo livre, é claro, não preciso me preparar. Se eu tiver 2 horas, precisarei me preparar somente por 15 minutos. Agora, se eu tiver 15 minutos, precisarei me preparar por 1 semana. Isso demonstrou ao organizador um profundo respeito pela audiência por parte de Churchill. Muito bem, então você me pergunta: mas Júlio, como eu devo começar uma fala? O ideal é que de início você conquiste os ouvintes com informações simpáticas, principalmente mostrando o benefício que terão com a mensagem que você irá expor. Em seguida, conte qual é o assunto que você irá abordar, quais os problemas que você pretende solucionar e quais etapas que você deseja cumprir durante a sua exposição. Com essas informações, você terá conquistado os ouvintes e preparado a plateia para receber a sua mensagem. Depois de ter conquistado e preparado os ouvintes, é o momento de apresentar uma linha de argumentação com exemplos, estatísticas, estudos técnicos e científicos, pesquisas e todos os argumentos de que puder dispor. Se sentir que os ouvintes colocarão alguma resistência aos argumentos, defenda o seu ponto de vista, preparando-se antecipadamente para essas objeções. Finalmente, faça o encerramento pedido aos seus ouvintes que reflitam e ajam de acordo com a sua proposta, tomando esse cuidado de conhecer o assunto com profundidade e organizar corretamente as informações, você irá se sentir muito mais à vontade para falar. Conhecer o público para o qual você irá falar é também essencial para o sucesso de sua apresentação. Ao longo de sua vida, você poderá falar para os mais diversos tipos de público, do mais simples ao mais sofisticado. De jovens, o que demanda muitas vezes uma linguagem mais coloquial, a pessoas mais maduras, com um intelecto já mais formado. De profissionais extremamente capacitados, a pessoas mais simples. Por isso, muito importante, perceba o seu público antes de iniciar uma fala. É claro que quando você é convidado para uma palestra, via de regra, você de antemão já fica sabendo com antecedência suficiente qual é o tipo de plateia que você deverá encontrar. Mas, e se você for pego de surpresa? Entenda para quem você está falando. Desta forma, você irá obter muito mais simpatia do seu público. E aqui eu te dou uma dica preciosíssima. Quer ganhar a atenção e a simpatia do seu público assim, de cara, de primeira? Procure identificar uma pessoa na plateia que seja muito querida por todos, mas muito querida mesmo. E no meio do seu discurso, cite essa pessoa e até a convide para ficar ali, junto de você. Pronto, você começou muito bem, conquistando a todos, ou pelo menos a maioria, através de uma citação carinhosa daquela pessoa. Opa, Júlio, mas tem um problema. Me disseram que a Dona Francisca é muito querida do público ao qual eu vou me dirigir. Mas eu não conheço a Dona Francisca, nem mesmo sei quem ela é ou como se parece. Então o que eu faço? Muito simples. Na hora em que você for citá-la na sua fala, diga algo assim como: gente, e por falar nisso, eu queria muito agradecer a Dona Francisca, a qual sei que todos aqui têm um carinho enorme por sua dedicação, trabalho e amor, mas eu não vi ela em nenhum lugar. Então, automaticamente,
Todos irão te mostrar aonde está a Dona Francisca sentada, apontando o dedo. Olha, ela está aqui, ó, está ali, ó. Ou ela mesmo vai levantar a mão dizendo, olha eu, sou a Dona Francisca. Neste momento, você já estará muito querido para a sua plateia. Claro, eu falo isso se for um discurso menos formal, se for um discurso direcionado para uma comunidade, por exemplo, um salão comunitário ou coisa assim. Mas em qualquer situação, procurar saber quem é um exemplo para a plateia ouvinte é sempre uma experiência muito gratificante a todos. Exageros à parte, é claro. Um certo governador amigo meu uma vez foi discursar para uma plateia de gente muito humilde. E para minha surpresa ele começou mais ou menos assim. Ai, gente, deixa eu contar uma coisinha para vocês. E daí para frente, ele passou sua mensagem de forma espetacular. Ele se adequou à plateia para a qual ele estava falando. Lembre-se, eu te falei agora mesmo, exageros à parte. Mas a verdade é que ele transmitiu a mensagem com objetividade, de forma muito simples, e saiu do ambiente ovacionado pelos que lá estavam. Mais tarde, no almoço eu perguntei, governador, não foi muito exagerado o seu sotaque na fala? Ao que ele me respondeu, Júlio, nada mais fiz do que me adequar ao meu público. Você, que não está acostumado ao meu mineirês, Júlio, gostou? Eu disse a ele que sim, foi perfeito. E quer saber? Foi perfeito mesmo. Ele nunca mais foi esquecido por aquela comunidade que, de vez em quando, ainda passo lá até hoje. E ninguém se esqueceu daquele dia. E aí você me pergunta, Júlio, mas só fala é essencial? E eu te digo, não. O seu gestual, a movimentação de mãos e braços para acompanhar a sua fala, também é muito importante. Toda a fala vem acompanhada de um gestual. É natural que você mova as mãos de forma a acompanhar toda a sua fala. O gestual, acompanhando a fala, prende muito mais a atenção do ouvinte. Arrumar a roupa, fazer gestos que não têm nada a ver, isso pode ser, na grande verdade, uma armadilha para você. A melhor saída é usar gestos para enfatizar tamanhos, direções, quantidades. Mas lembre-se, gestos exagerados são muito prejudiciais e podem levar você a um descrédito com sua audiência. Ninguém gosta de movimentos de braços bruscos, o que leva a audiência a um susto e até um desconforto. Por último, lembre-se, para um discurso sem uma tribuna, um púlpito, gestos mais espontâneos, braços mais soltos, gestos num raio um pouco maior. Sim, você pode. Mas para uma fala em um púlpito, gestos mais suaves, menores, mais tímidos e recatados. Muito bem. E com relação às mãos, o que eu devo fazer? É simples. Use as mãos em sincronia com a sua fala. Ela pode auxiliar a enfatizar uma frase e demonstrar diferentes emoções, condizentes com o conteúdo ministrado. Durante a apresentação, tente evitar qualquer mania com as mãos, por favor. Jamais esconda suas mãos nos bolsos ou fique de braços cruzados. Se você sentir suas mãos trêmulas ou você não sabe onde colocá-las, utilize o que eu chamo de amuletos, que nada mais são do que uma tampa de caneta ou um clipe de papel. Ou se numa apresentação com vídeo, traga uma canetinha laser e faça dela um descanso prazeroso de suas mãos. Muitas pessoas que vejo discursar ficam com as mãos paradas. Não há nada de errado com isso, tudo bem, apesar de eu acreditar que você irá perder pontos preciosos com a sua plateia por não estar gesticulando. Mas está ok. Só, por favor, se atente às suas mãos quando paradas desta forma, ao lado do corpo e você continuar falando. O ideal, se você parar de gesticular com suas mãos, é você manter suas mãos na altura do externo. Desta maneira, ou até mesmo desta maneira. Mas, por favor, nunca coloque sua mão desta maneira. Isto aqui, este gesto, dá o sentido que você está pedindo algo, está clamando por algo. E não fica simpático aos seus ouvintes. Faço minhas palavras do querido poeta gaúcho Mário Quintana. Eu queria ser eu mesmo. Não por orgulho, nem por soberba, mas por gratidão. Gratidão pela vida. Gratidão por poder emprestar a minha voz a quem teve a voz silenciada. Gratidão por me saber finito. Gratidão por entender
que eu não sou eu mesmo. Eu sou um momento que passo. Eu passei, confesso que eu passei. Eu sei que não tenho doutorado e que conheço pouco da vida. Afeto que sempre fui às pequenas coisas, aos pequenos gestos, aos pequenos. Saio daqui como entrei, ainda um aprendiz. E vou seguir o meu destino fazendo o meu caminho. Há sempre no contínuo suceder dos povos e civilizações tempos de semeadura e tempos de colheita, épocas de sacrifício e épocas de glória. Nós somos a idade da renúncia. Somos os legionários da honra de salvar as gerações amanhecentes nessa fase singular da história do mundo. Todas as tragédias que se podem imaginar reduzem-se a uma mesma e única tragédia: o transcorrer do tempo. É o mesmo tempo imperioso do mundo que nos traz a razão. É nesta quadra de adversidade para uns e tragédias para outros que constatamos que o maior crime de responsabilidade está na irresponsabilidade pelo desleixo com a política, na irresponsabilidade pela deterioração econômica de um país, na irresponsabilidade pelos sucessivos e acachapantes déficits fiscais e orçamentários, na irresponsabilidade pelo aparelhamento desenfreado do Estado que o torna inchado, arrogante e ineficaz. Uma nova política precisa se estabelecer. Seja qual for o resultado de hoje, precisamos virar esta página, repensar e instituir a política pela qual a sociedade clama. O atual processo de impeachment nada mais é do que a tentativa de, a partir do passado, aplainar o presente para decantar o futuro. Um futuro em que precisaremos conciliar uma altiva e corajosa voz de comando do Executivo com a moderadora e conciliadora voz do Legislativo. A impostação de voz. Nada mais chato para um público ouvinte do que um... Para! A impostação da sua voz. Nada mais chato para um público ouvinte do que um discurso monotono. O que é isso? É quando você não modula a sua voz de forma a expressar ocasiões, sentimentos e explicações. Coloque emoção nas suas palavras. Uma voz monotona em 20 minutos de fala é verdadeiramente entediante. Tenho certeza, você verá muitos dormirem na plateia. E por monotona, quero dizer que seu discurso se tornará rapidamente o quê? Monótono. Seja o mais natural possível. Procure ficar o mais natural possível. Dessa forma, sua credibilidade virá de uma forma muito espontânea. E por último, por favor, jamais grite. Tem gente que acha que falar aos berros é sinônimo de credibilidade. Não, não é. A não ser que você esteja discursando em um trio elétrico para uma multidão e ocorreu alguma falha mecânica naquele trio. Muito bem, falamos até aqui de diversos temas para se falar em público de forma satisfatória. Agora, atente-se aos vícios de linguagem. Evite os vícios de linguagem, como, por exemplo, a olhar para o lado enquanto fala Isso demonstra uma falta imensa de preparo do tema a ser abordado e, principalmente, passa uma insegurança, talvez um incômodo muito grande para a sua plateia. Nunca, jamais fale. Vocês me entenderam? Vocês estão entendendo? Isso transmite para a sua plateia uma impressão de que eles não estão intelectualmente à altura da sua fala. Em outras palavras, você mesmo que inconscientemente está agredindo a sua plateia quando faz repetidamente esse tipo de pergunta. Você estará literalmente agredindo o seu público. Outro vício muito comum é o então. Então, esse advérbio só cabe no seu discurso onde ele perfeitamente se encaixa. Tipo, foi então que perceberam o engano. Se for o que você deseja, então ficaremos em casa. Mas ficar repetindo então, não, definitivamente não. Outra coisa fundamental em sua fala é a sua postura. Em um discurso, duas coisas são fundamentais: conteúdo e forma. A postura acaba ocupando um papel terciário nessa fórmula, mas nem por isso é menos importante.
A linguagem corporal afeta diretamente a dicção e a maneira como a plateia interpreta você. Levante-se e tire as mãos do bolso. O ideal é ficar em pé, com os ombros para trás e as mãos em frente ao corpo, mantendo um contato visual com as pessoas, pois este contato também ajuda a criar empatia. Mas, Júlio, eu te confesso que eu não sei olhar as pessoas nos olhos. Isso me causa um certo desconforto. Eu sei que eu estou preparado, consigo falar, mas de certa forma eu sou tímido. Eu não consigo olhar os outros nos olhos. Tudo bem, não precisa. Sabe esse ponto aqui, acima do nariz, entre as sobrancelhas? Olhe as pessoas nesse exato ponto. E sabe por quê? Estudos científicos revelaram que este é um dos pontos de contato visual que mais estimula as pessoas e passa a elas uma sensação de que você está no comando. Olhando as pessoas exatamente neste ponto, você não irá constranger a sua timidez e se sentirá seguro e confiante o bastante para manter seu discurso de forma firme e conciso. Muito bem, mas como será minha postura num palco livre? Isso depende para qual plateia você irá falar. Se for um discurso mais à vontade, como em uma comunidade, tratando de assuntos gerais, você poderá mover-se de vez em quando de um lado para o outro do palco, interagindo dessa forma com todos. Nunca se mova de um lado para o outro sem parar. Isso agita a plateia e confunde muitas vezes. Lembre-se, estão aqui para escutar você. Seus movimentos são apenas artifícios complementares. Se for em um palco, porém num ambiente mais sério e técnico, procure ficar sempre ao centro. Porém, nunca se esqueça de olhar a todos, em todas as direções. Interaja de maneira mais formal, uma vez que ali o ambiente é mais profissional e organizado. Se o discurso for uma tribuna, em um púlpito, pressupõe-se a coisa ainda mais formal. Com maior cerimônia, então, o ideal é que você fique ereto, atrás da tribuna, ombros erguidos e gesticulação muito moderada. Nada exagerado. Procure fazer essas coisas de forma mais natural possível. Você ainda, por vezes, poderá fazer uso das bordas da tribuna para apoiar suas mãos, mas somente vez ou outra. Lembre-se, não importa a ocasião. O que importa é a sua preparação em tudo isso que falamos, e todo o demais virá com muita espontaneidade. Com relação às suas pernas e pés, você deve manter sempre o peso do corpo apoiado e de forma igual em ambos os pés e pernas. Apoiar seu peso em uma única perna é deselegante. Mantenha as plantas dos pés bem apoiadas ao chão e as pernas ligeiramente afastadas, sem pender para qualquer um dos lados. Jamais, jamais fique se balançando para frente e para trás, ou para os lados, de um lado para o outro. Uma vez, eu acompanhei um discurso de um orador e ele ficava se balançando para frente e para trás até que de repente ele caiu. É claro, foi motivo de risadas e chacotas. Foi, acredite, um verdadeiro espetáculo de equilibrismo, terminando com um inevitável show de comédia. E é claro, toda a apresentação foi por água abaixo. Até se restabelecer o clima, já não havia mais clima algum. Meus amigos e amigas, acredito que com essas dicas que julgo são preciosas e, é claro, com treino, você irá se surpreender com os resultados. Mas nunca se esqueça da dica mais valiosa que falamos logo no início: sua autoconfiança. E ela somente virá com seu autoconhecimento. Faça o que eu te propus, escreva e introjete as suas qualidades e chegue a no mínimo 150. Sim, 150, é verdade. Exercite constantemente sua mente com quem sou eu. Faça, faça, faça. Eu insisto. Insisto e te desafio. Você vai ver e entender, ao final desse processo, o porquê aqui insisti tanto. Para terminar, gostaria aqui de te deixar um pequeno conto. Existe uma história que conta que o deus hindu Brahma uma vez disse: o homem chegará no mais profundo dos mares, nos mais longínquos planetas do universo, mas nunca será um ser completo até que chegue nas profundezas de si mesmo. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado dessas dicas que preparei para você com esmero. E por último, sim, deixei por último de propósito: Júlio, quanto tempo é o ideal para eu discursar, para eu falar em público?
E eu te respondo, mais ou menos o tempo que essa pequena palestra levou para você. De 20 minutos até, no máximo, se você for um exímio orador, 40 minutos, tenho a certeza que você será um sucesso. Espero de coração, mais uma vez, que você tenha gostado. Meus sinceros agradecimentos a você.